Graça e paz, igreja. Obrigado. Que a gente possa ter uma noite maravilhosa e dá um nervosismo, né? Eu tava falando no grupo familiar. Eu assim, parece que eu tô apresentando trabalho da faculdade, do colégio pela primeira vez na minha vida. Eu disse, nem quando eu não fazia o trabalho que eu ficava tão nervoso assim. Mas, glória a Deus. O pastor até me chamou, acho que foi ontem, né? O pastor chamou e disse, e aí, tá tudo certo? Eu disse, tá tudo certo, vamos embora, né? Mas fica tranquila, Edinho, porque assim, assado, né? O Espírito Santo vai te guiar, vai... Eu disse, não, glória a Deus, pastor. Mas assim, tá todo mundo na expectativa. Eu disse, pastor, já estava tudo indo bem, né? Daí agora o senhor botou mais responsabilidade. Mas glória a Deus, tá maravilhoso. Bom, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, uma passagem que, na verdade, me tocou bastante. E quando eu recebi o convite do pastor, eu disse, vou orar, vou pedir para que Deus fale comigo, né? E que Ele, de alguma forma, me dê uma palavra para eu poder compartilhar. E eu sempre tive essa coisa assim, Deus fala comigo, e aí Deus fala e Deus não fala, e eu não escuto a voz de Deus. E nessa caminhada, assim, eu tenho aprendido, claro que através dos irmãos, através dos pastores, eu tenho buscado mais, né, e tenho procurado ficar mais atento, mais sensível ao falar de Deus, né. E quando eu pedi, eu orei, eu me ajoelhei, me prostrei, e orei e pedi, Pai, me dá uma palavra para que eu pudesse falar e pudesse compartilhar com a igreja, né. E quando eu abri a Bíblia, eu li Jó 32, do 12 ao 18, que eu vou compartilhar com vocês. E Deus mandou direto e reto, né? Foi, na verdade, essa passagem, Eliú falando para Jó, quando Jó está ali sendo criticado pelos outros três amigos, né, que estavam com ele. E ele falou o seguinte, depois de todos falarem, né, ele disse, eu sou mais novo, eu talvez não tivesse tanto conhecimento e entendimento, mas eu estou vendo que vocês estão falando um monte de besteira para Jó. E eu queria agora falar, já que eu escutei vocês e dei tempo a vocês, agora eu quero falar. E ele diz assim, mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para perseverar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Amém? Para mim foi muito poderoso porque eu abri para ler e justamente Deus está falando comigo, né? Eu falo de uma maneira, eu falo de outra, a gente não pode limitar e querer colocar, padronizar o agir de Deus. E naquele momento ali ficou muito claro, eu preciso meditar nessa palavra e levar essa palavra para a igreja, porque foi muito forte para mim. Eu já tinha lido Jó, mas não tinha me atentado tanto a essa passagem, né? Então, eu só queria orar um pouquinho e agradecer a Deus por essa palavra, tá? Se pudesse curvar as cabeças. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua mensagem, Deus. Que essa palavra, que o Teu Espírito venha fluir através de mim e que essa palavra venha a edificar cada um dos irmãos que está aqui hoje, Pai. Que eles tenham um coração aberto para que a Tua mensagem entre nos seus corações, Pai, e venha trazer entendimento, venha trazer esclarecimento, revelações maravilhosas, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é perfeita, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos começar. Como eu estava falando, a gente não pode querer limitar, né, o agir de Deus e o falar de Deus. Deus pode falar com a gente de diversas formas. Até o meu título, né, que eu trouxe
é o renovo no ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, a gente precisa buscar sempre estar atento, estar ouvindo, percebendo, sendo sensível para o que Deus quer falar com a gente, né? E isso é uma coisa que eu realmente comecei a meditar muito, porque muitas vezes a gente fica murmurando, reclamando, dizendo que Deus não nos escuta, que Deus não nos ouve, que Deus não fala com a gente. E a gente perde tanta oportunidade, né? Às vezes a gente, mas Deus não falou comigo. Daí vai lá e faz como acha ou como quer, né? Porque eu não escutei, eu não dei atenção. Então, não, Deus está falando tal coisa. E Deus não está falando naquele momento, mas a pessoa vai lá e faz. Aí depois ela, poxa, mas Deus me falou e na verdade não era. Mas é que na verdade tu não parou para escutar, não parou para ouvir realmente o que Deus está falando. E eu vejo assim, eu acabei separando em três partes as formas, na verdade, daí o 1.1, né, ou o segundo tópico, no caso, que é as formas que Deus fala com a gente, né, as formas que Deus fala conosco. E eu separei em três tópicos. Um deles é através da leitura da Bíblia, através da palavra, né, como eu mesmo testemunhei aqui, e foi algo que realmente me tocou muito, porque às vezes a gente quer ouvir Deus falando do nosso lado aqui, dizendo, Edinho, tal coisa, Edinho, vai por aqui. Né? Ou ouvir uma voz de alguém falando. Ela até pode vir dessa forma, mas através de uma outra pessoa, que é a segunda forma que eu entendo que Deus vem, que Deus fala com a gente, né? Através de pessoas, através de situações, através de momentos que a gente vive no dia a dia, num grupo familiar e etc. E o terceiro é com experiências sobrenaturais, através do Espírito Santo, através de sonhos. Então, eu acabei separando dessas três formas, tá? E aí eu queria ler aqui com vocês, na questão da leitura da Bíblia, quando Deus fala com a gente, ele está em Timóteo 3,16. 16 e 17. Deixa eu pegar aqui. Separei. Timóteo, então, 3,16. A minha Bíblia ela é um pouquinho mais contemporânea, não sei se de repente está exatamente como está ali. Mas fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem... Não, perdão, errado, desculpa, está aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Então, assim, Deus mostra que, né, através da palavra dele, que realmente, se a gente ler, se a gente estiver buscando intimidade com Deus, orando e lendo a palavra, a gente vai ter as respostas, a gente vai ter realmente os ensinamentos que são importantes para que a gente tenha uma vida em Cristo, né? Então, a Bíblia, ela fala com a gente, ela é uma palavra viva, né? Já foi pregado várias e várias vezes aqui na igreja. Ela é uma palavra viva, é uma palavra que hoje tu lê essa parte aqui, esse texto, amanhã tu lê e tu tem um outro entendimento, uma outra revelação. E é muito legal porque, às vezes, em um versículo, a gente pode ficar falando e conversando durante horas e horas, durante dias. Então, isso é muito incrível, é algo que a gente tem vivido bastante em relação à nossa caminhada em Cristo, né? Então, a gente tem que estar atento, ao que Deus está falando com a gente através da palavra dele, né? O segundo, que eu trouxe mais coisas aqui, é realmente quando Deus fala com a gente através de pessoas ou através de situações mesmo que a gente se encontra no dia a dia, né? E é muito engraçado porque, assim, a gente, às vezes, Deus fala através da minha esposa. Essa semana, foi terça-feira, a gente tem um grupo que a gente faz um encontro online com alguns amigos de Porto Alegre, Curitiba, de vários lugares. E ali a gente estava convidando algumas pessoas a mais para participar, que é um encontro que a gente faz para falar de Deus, né?
E aí a gente estava para convidar outras pessoas. E aí eles me chamou, acho que era terça-feira, meio-dia, ou talvez um pouquinho depois. E eu disse, amor, convida um amigo meu, né, que é o Diego. E eu disse, poxa, será que eu convido? E eu fiquei nessa assim, pô, mas convido, não convido? Ela assim, pô, amor, convida. Porque não tem por que tu achar que não deve, né? Ele está passando por um momento, e realmente ele está passando por um momento bem delicado na vida dele, de uma perda muito grande. E isso vem muito, tem muito a ver com o que eu vou falar depois. A gente, né, todos nós, como igreja, como irmãos, a gente está perdendo muito, né, em função do Covid, em função da violência e de tudo mais. Infelizmente, a gente vive um momento bem difícil, né, no dia a dia. E ele está passando por esse momento. E ela, assim, né, como Espírito Santo na minha vida, disse, amor, vai lá e convida, né, não tenha medo, né, para convidar ele, porque vai ser legal, vai ser bom e vai edificar. E realmente foi espetacular. A terça-feira ele participou e ele deu um testemunho, contou a história dele, do que ele está vivendo. Foi algo extremamente poderoso, né? Mexeu muito com a gente. Então, glória a Deus. Foi muito legal. E bem essa questão, a gente precisa ter ousadia, né? Então, eu vou ler aqui Colossenses 3,16. Vamos, hoje vai ter bastante. Fala assim, ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, assim, é muito poderoso, né? E a gente precisa praticar isso, a gente precisa se aconselhar, precisa pegar um irmão, falar, conversar, poder dividir, né, isso tudo. E foi algo que marcou bastante para mim, porque às vezes a gente fica com o pé atrás, pô, será que eu convido? A pessoa vai dizer não. Se ela disser não, sem problema, né? Vamos fazer um convite para outra pessoa aqui. E é muito engraçado que eu já passei algumas situações nesses últimos meses que falam em Isaías 55:11, que está muito ligado a isso, né? Isaías 55:11. Deixa eu pegar aqui. Isso aí. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém? É muito especial, porque isso também tem tudo a ver com o que a gente falou. Eu também tenho conversado com outras pessoas com a ousadia de falar sobre Jesus, de falar, de realmente chegar em lugares e conversar. E às vezes ficar com aquilo, poxa, não surtiu efeito, né? Acho que foi em vão. Foi uma semente que eu joguei que não vai frutificar, né? E é incrível que às vezes leva um mês, às vezes leva 6 meses, às vezes leva um ano, como foi na minha vida. As pessoas vieram, falaram de Jesus e eu fiquei muito segurando, resistente. Não, isso não é para mim, ou quando for o meu tempo, né, vai chegar e tal. E um dia chegou, e um dia essa chave virou. Amém. E é muito engraçado porque isso acontece, é engraçado e é bom, né? Porque acontece, as pessoas às vezes não percebem, e amigos meus hoje me chamam dizendo, pô, Edinho, um dia tu falou sobre tal coisa para mim. Eu queria entender um pouquinho mais disso, né? E glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Quando isso acontece, é uma alegria que transborda, a gente fica, assim, não tem preço que pague, não tem dinheiro, não tem nada que pague, né? Então, essa questão de falar, da gente ser usado por Deus e poder falar com as pessoas, poder levar uma palavra, isso é muito importante, a gente precisa fazer isso, né? E o terceiro aspecto que eu coloquei aqui, a terceira parte, é com essa questão das experiências sobrenaturais, do Espírito Santo e tudo mais. Situações que a gente passa e que são inusitadas muitas vezes, né? Então, aqui eu separei algumas passagens. Uma delas que é super conhecida, que é de Balaão, né? Que muitas vezes Deus fala com a gente, pode falar através de um cachorro, pode falar através de uma jumenta, né?
E é incrível, porque eu tive uma experiência assim, junto com um irmão que congregava aqui, que é o Cabral, e a gente passou por uma situação. Então, eu vou ler aqui em Números 22, 28, só esse trechinho. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? E aí Balaão fala, né? Ele responde e a jumenta responde. E é uma parte que diz assim, não, como isso? É muito doido, né? Mas isso é doido para realmente quem não vive, né, o que a gente vive, quem não crê no que a gente crê. Porque daí realmente é loucura. Só que uma vez a gente foi subir no monte para orar, aqui do lado da Avantes, ali da universidade, e a gente estava indo para orar, tinha um caminho que era por trás do posto ali dos bombeiros, e a gente foi chegando ali e tal, de noite já, era umas 9 horas da noite, uma lanterninha bem pequenininha, disse, Cabral, tu é doido, né, mas vamos lá. E a gente foi. Chegando lá, quando a gente começou a subir, um cachorro quase nos mordeu, assim, só que ele estava preso, ainda bem que ele estava preso. Aí chegou, a gente se assustou e a pessoa que estava morando ali, que mora ali, a mulher, saiu e disse, aqui vocês não conseguem, onde é que vocês estão indo? Ela perguntou. Disse, não, a gente vai subir um monte para orar. Eu disse, não, mas é que por aqui está fechado, o pessoal do terreno fechou e não tem mais como acessar. Eu assim, pô, não acredito. Aí a gente ficou meio triste e tal, mas aí o Cabral, como ele é bem insistente, né, ele disse, não, mas a gente vai conseguir subir. E eu disse, tá, mas vamos por onde? Daí ele perguntou, mas tu sabe, perguntou para ela, tu sabe algum outro caminho que a gente possa subir, que a gente possa ir para o monte? E ela assim, tem lá na BR, na Marginal, tem um lugar ali que tem 2 pavilhões, que até acho que é uma distribuidora de tinta, pode entrar por ali que tem um caminhozinho pelos outdoors, já está tudo demarcado, pode subir lá, o pessoal sobe por lá. Eu disse, não, então vamos lá. Daí eu assim, pô, Cabral, tem certeza, né? Primeira vez que eu subia no monte, tem certeza, vamos lá e tal. Ele disse, não, vamos lá, vamos embora. Vamos lá, já que estamos aqui, né? E aí a gente foi, a gente chegou ali, quando a gente chegou, estacionou o carro, a gente chegou de carro, estava eu, Cabral e mais um outro rapaz. E a gente chegou, não dava para enxergar muito bem, só tinha uma casinha assim, num segurança, que estava com a luz ligada. A gente disse, vamos ali perguntar, que a gente vai descobrir onde é que a gente sobe. A gente chegou com o carro, encostou ali e disse, olha, dá para subir por aqui, a gente quer ir orar no monte e tal. Ele disse, dá para subir, tem um caminho ali, tu vai ver, tá demarcado. Tá, tranquilo. Daí nisso vieram 2 cachorros latindo assim, mas bravos latindo. E a gente, opa, eles são bravos, não vão nos morder e tal. Ele disse, não, aquele lá que está mais atrás ele é bravo, mas esse aqui que é o pretinho é tranquilo, fiquem tranquilo que ele não vai. Ah, beleza. A gente pegou o carro, estacionou um pouquinho mais perto da subida. Quando a gente desceu do carro, o pretinho, o cachorro, chegou correndo e latindo, bravo. E nós assim, poxa, e agora, cara, ele vai ficar aqui? Daí o Cabral assim, não, fica tranquilo que ele vai nos guiar. Mas como vai nos guiar, Cabral? Tá doido? Não, ele vai nos guiar. E tá, beleza. Daí ele chamou, vem aqui e tal, chamou o cachorro e o cachorro começou a ir. E a gente começou a caminhar. Só que o mato já estava fechado, a gente estava com uma lanterna pequena, não conseguia ver o caminho. Não é que ele chamou e esse cachorro começou a ir na frente, e ele começou a ir pelo caminho, e a gente assim, não, acho que sobe por aqui. A gente, tá, mas cadê o cachorro? O cachorro estava indo lá, não, então vamos atrás do cachorro. E a gente foi, e começou a ir. Esse cachorro subiu sobre tronco de árvore, o que vocês imaginar ele fez. Uma hora o Cabral estava cansado, eu estava atrás, o Cabral na frente, o Cabral com a lanterna. Disse, estou cansado, vou parar um pouquinho aqui, vai na frente. Daí eu, peguei a lanterna e fui. E o cachorro indo na minha frente, eu subindo. Daqui a pouco o Cabral ficou lá para trás. O cachorro olhou para mim, parou e começou a descer atrás do Cabral. E ele só voltou e foi para frente da gente quando o Cabral parou de descansar, porque ele ficou latindo para o Cabral e o Cabral seguiu nos acompanhando. E ele nos levou até lá em cima. A gente não conseguiria chegar no monte se não fosse por ele. Né? Então foi uma experiência que, para a gente, Deus estava na nossa frente nos levando, sabe? E foi uma experiência que é isso que eu digo. Às vezes a gente, é um cachorro. É uma pessoa que não falou nada a ver. Uma mensagem que alguém mandou. A gente precisa estar atento, porque Deus fala com a gente todos os dias. Deus está em todas as coisas. Né? E isso é incrível. São experiências que a gente fala. Teve uma outra amiga minha também que me chamou esses dias. Eu queria me aproximar mais de Deus, porque ela perdeu o pai em função do Covid. Queria me aproximar, queria saber, para mim, Deus é amor. Eu disse, sim, exatamente, Deus é amor. Começa a ler João, lê, pega a Bíblia e tal. A gente comprou uma Bíblia, ela recebeu.
E ela começou a ler, ela estava lendo todos os dias. E aí, daqui a pouco, esse tempo eu chamei ela, tá, e aí, como é que tá a leitura? Eu disse, eu estava lendo, mas não estou lendo todos os dias. Até esses dias eu fiquei de 2 a 3 dias sem ler, e tu nem sabe. Eu estava caminhando, chegando perto, passando pela Bíblia, a Bíblia não cai em cima do meu dedão do pé. Eu disse, tá aí, a primeira experiência que tu está tendo com Deus. Deus fala com a gente, né? Do nada caiu no dedão do pé. E então, não é do nada, a gente sabe disso. Mas as pessoas, muitas vezes, não querem enxergar. Então, é importante que a gente realmente esteja atento, né? Esteja atento, que a gente pare para muitas vezes ouvir, ficar em silêncio, porque às vezes a gente só quer falar, né? A gente quer falar, quer orar, quer pedir, tal. E muitas vezes a gente tem que ler, tem que orar e tem que ficar em silêncio. Porque no silêncio Deus vai falar com a gente. Amém? E é assim que tem acontecido. Eu tenho tido muitas experiências, a Alice também. A gente teve uma experiência da casa que a gente se mudou, que eu queria fazer pela força do meu braço e não conseguia, e não achava casa para alugar, e estava uma confusão, e a gente tem 2 cachorros, um que é quase um terneiro, né, de tão grande, e uma outra pequenininha. O Suel, ele é grande pra caramba, e aí a gente não tinha que arrumar uma casa, um lugar, e eu querendo e buscando e procurando, eu e a Lisa, a gente olhou um monte de casa, e nada, tudo muito caro, ou tudo não se encaixava com o que a gente buscava. E chegou um dia que eu estava angustiado, eu estava estressado, angustiado, e disse, não dá mais. Por mim, pela minha força, não vai. Eu preciso entregar para Deus. E esse dia eu acordei no domingo, e eu me prostrei e orei, disse assim, Pai, pela minha força não vai, pelo meu braço não tem como, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu entrego aos teus pés, é com o Senhor. E realmente, assim, eu entreguei de coração aquela oração, porque aquilo ali estava me incomodando. Aquilo ali estava realmente me trazendo uma angústia. E eu sei que angústia não vem de Deus, tristeza, essas coisas não vêm de Deus. Eu disse assim, eu preciso entregar. E eu fui, me prostrei, coloquei, ok, terminei a minha oração, fui tomar café. 2 horas depois, meu telefone toca. Daí um rapaz que é de Taquaras, onde a gente está morando, disse, Edinho, tu nem sabe. A casa da minha tia liberou, ela quer alugar, o valor era 1/4 do que a gente estava olhando e procurando. E dá para olhar agora? Daí ele disse, não, vem que dá para olhar. A Liz chegou, adorou. E glória a Deus, porque são experiências que a gente precisa estar atento, que a gente precisa entregar, que a gente precisa, né, confiar em Deus. E essas experiências a gente tem vivido, têm sido espetaculares. É um crescimento muito grande, espiritual, e a gente está muito feliz com isso. Então, assim, a gente tem que saber que Deus sempre está atento aos nossos pedidos, aos nossos desejos, às nossas orações. Deus nos escuta sempre. A gente só precisa orar de coração, né? E em Salmos fala muito sobre isso. Para mim é Salmos 34, deixa eu ler aqui, 34 do 4 ao 9. Tá aqui. As minhas anotaçõezinhas aqui até que foi um monte, mas... em Salmos 34, 4 a 9, Salmos, isso, 34, fala, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Então, assim, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e Ele realmente nos escuta. A gente precisa orar, a gente precisa pedir de todo o coração. É isso que a gente precisa entender. E muitas vezes a gente vai, faz aquela oraçãozinha ali, meia boca, entra no carro e orei um pouquinho para Deus. E a gente precisa exercitar essa questão da oração, né? De entregar realmente, de saber que pelo nosso braço as coisas não vão. Por mais que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, como o David falou, a gente precisa entregar isso aos pés de Deus, né? Aos pés do Senhor. Então, isso é algo que eu escutei numa pregação e achei bem interessante esses dias.
que o pastor pregou assim, dizendo que não existem milagres em festas, que Jesus não foi convidado. Por quê? Porque o primeiro grande milagre de Jesus foi em uma festa que ele estava na lista de convidados. Se ele não estivesse na lista de convidados, o milagre não aconteceria, né? Então, o que acontece? Tem milagres que a gente não vive porque a gente não convida Jesus para a nossa vida, né? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa realmente... eu não tenho resposta, eu ainda não recebi a resposta. Mas será que tu já buscou no Senhor essa resposta? Então, muitas vezes, a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Realmente... tem milagres que não vivemos porque ainda não convidamos Jesus para entrar. E a gente precisa convidar Jesus para entrar. Amém? Glória a Deus. Então, assim, eu sei que hoje a gente está realmente passando por situações, por momentos difíceis, por momentos de perda. Realmente é algo que a gente está perdendo entes queridos, pessoas que, infelizmente, a gente não imaginava e estão partindo muito rápido. Só que a gente precisa crer, acreditar, saber que Deus está com a gente, né? E eu trouxe algumas passagens em relação a isso, que fala sobre isso, assim, que Deus nos consola, né? Que Jesus está conosco, Ele vai enxugar as nossas lágrimas, Ele não vai deixar a gente chorando, né? E eu trago aqui algumas passagens, uma delas em Apocalipse, né? Que é Apocalipse 21, 4, que fala justamente sobre, né, as nossas lágrimas. Que ela fala assim, ele enxugará Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Então, assim, a gente precisa confiar, a gente precisa saber que a gente está passando por momentos difíceis, mas Jesus já venceu, né? Ele já venceu o mundo e a gente precisa confiar. E vai ter um momento que todos nós não vamos mais estar chorando, que a gente vai estar muito alegre, que a gente vai estar muito feliz, né? E deixa eu pegar o outro aqui. Depois Isaías 25, 8. Fala, o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Glória a Deus, amém. Então, é muito poderoso. E na palavra fala sobre isso, né? Fala que a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por tribulações. Isso Jesus disse, né? Ele deixou claro pra gente. Mas que a gente pode confiar. A gente precisa confiar, né? Porque com Jesus já é difícil, a gente sabe disso, sem Ele é impossível. Eu creio nisso, que não tem como viver sem Jesus, não tem como a gente querer passar por essas dificuldades sem Ele, né? Glória a Deus. E segundo Coríntios 1, 5 a 6, também fala aqui. Segundo Coríntios 1, 5 a 6. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Somos atribulados, se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolo, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, assim, Cristo é nosso consolador. A gente precisa entender, a gente precisa se agarrar nisso. E não adianta a gente querer fugir, a gente ficar triste, aí parece que dá aquela tristeza e aquele desânimo de ler, de orar. A gente precisa, daí é que a gente precisa orar mais, aí é que a gente precisa buscar mais, aí que a gente precisa ler mais a palavra. Né? Então, eu creio muito nisso. E aí, tem mais uma passagem aqui. Deixa eu só achar.
Tem tanta coisa aqui que eu me perco. Aqui, deixa eu ver. Aqui. É em Deuteronômio, Deuteronômio 31. Deixa eu ver se é 31. Isso. 31:8, tá? Fala assim: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém. A palavra é muito forte, ela fala com a gente, ela precisa falar todos os dias. A gente precisa crer nisso e saber que o Senhor está conosco. Ele está sempre, independente do que for, no dia bom, no dia ruim, no dia mais ou menos, né, no dia maravilhoso, ele está com a gente o tempo todo. Né? Glória a Deus. E aí, para encerrar, eu queria, vou me alongar muito, eu queria falar aqui, deixa eu só pegar, que daí fala sobre os planos de Deus, né? Esse rapaz que está passando por uma dificuldade gigante aí, de uma perda, ele está sem chão, assim, não sabia, mas o que Deus quer de mim? O que Ele quer da minha vida? Porque ele realmente não está perdido, assim. E aí a gente conversando com ele, a gente trouxe algumas passagens, né? Uma delas é Jeremias 29:11, que eu sou muito fã, assim, eu gosto muito. E deixa eu pegar aqui. Na verdade eu vou ler antes Isaías, tá? Isaías 55, do 8 ao 9. Deixa eu pegar aqui. Que fala justamente sobre os planos de Deus, né? A gente às vezes quer limitar os planos de Deus, a gente quer padronizar os planos de Deus, e Ele tem planos para nós muito maiores. E aqui na palavra, né, de Deus fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então é impossível a gente querer entender o que Deus tem planejado para a gente, né? Os planos dele, os pensamentos dele. Por mais que a gente queira tentar entender, é quase impossível. Né? É impossível. Em alguns momentos a gente até pode entender, em outros a gente não vai conseguir, né? Porque os planos são realmente muito maiores. E tem mais duas passagens aqui daí, que é Jeremias 29:11, na verdade mais três, né? Eu coloquei aqui assim, que os planos de Deus, né, o agir dele, a forma que ele se comunica, não podem ser limitados, né? A gente não pode querer padronizar. Ele tem planos perfeitos para nós. Mas muitas vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida, as rédeas das coisas, e aí as coisas não saem como Deus planejou, e a gente vai murmurar, a gente vai reclamar. Então a gente precisa confiar em Deus. Ele realmente tem planos para a gente, e os planos dele são perfeitos. E em Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, é muito poderosa essa palavra, e eu gosto muito dela, porque realmente, quando a gente procura de coração, quando a gente realmente vai e se entrega, Deus nos ouve, Deus nos atende. Então a gente precisa saber disso, a gente precisa confiar na soberania de Deus. E aí tem mais 1 Coríntios 8:2, e já está terminando aqui. Então, 1 Coríntios 8:2. Aqui. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, né? Então a gente às vezes quer entender, a gente quer compreender, a gente quer saber, e a gente não vai, não tem como, sabe? Deus é muito maior do que isso tudo. E também, deixa eu
eu só pegar aqui. Para encerrar. Deuteronômio de novo, 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, as coisas que não são entendidas, elas são do Senhor, né? E eu creio que a gente precisa confiar na soberania de Deus e a gente precisa aceitar que nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Nem sempre as coisas vão fazer sentido para a gente, né? Mas que a gente precisa sempre caminhar na certeza de que Deus tem o melhor para a gente. Amém? Independente da gente compreender ou não, Deus tem o melhor para nós. Amém? Então, com essas palavras aqui que eu queria agradecer a vocês pelo tempo, agradecer a oportunidade do pastor de estar falando aqui, de estar testemunhando algumas coisas que aconteceram na nossa vida e que têm acontecido. Agradecer para a igreja da forma que vocês nos acolheram, né? A gente hoje tem uma família, eu principalmente tenho uma família em Balneário Camboriú que eu não tinha, minha família mesmo, fora, óbvio, a família da Liz, que me acolheu, a minha família de sangue está lá em Porto Alegre. E a obra que Deus tem feito aqui nessa igreja é maravilhosa. Só posso agradecer, né, aos nossos pastores e a todos vocês realmente pelo carinho, por tudo que vocês têm feito e já fizeram pelas nossas vidas. E queria pedir daí para a gente levantar e orar e encerrar aqui. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai, que a Tua palavra tenha vindo a edificar, Pai, que todos tenham recebido a Tua palavra e tenham conseguido refletir, que venham a buscar uma revelação de tudo que foi falado aqui hoje, Senhor. O Senhor é maravilhoso, toda a Tua obra, essa igreja, a gente só pode agradecer, Senhor, que todos aqui, Pai, tenham uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, que todos venham a ter prosperidade na sua vida, Senhor, que a semana seja uma semana boa, que o Senhor venha proteger, Jesus, todo mundo, porque a gente sabe que infelizmente esse Covid ainda está aí, mas em nome de Jesus, daqui a pouquinho ele já está derrotado, Senhor, eu creio nisso, eu só queria agradecer, Senhor, realmente pela oportunidade, pelo Teu Santo Espírito estar me guiando nessa noite e pela Tua palavra poder usar e eu ser instrumento da Tua palavra para as pessoas que estão aqui, para os irmãos que estão aqui hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.